E aí pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre os vidros em geral, tanto os aplicados na química quanto na elétrica, que é o meu curso, quanto na mecânica e outras aplicações aí no geral. Eu vou apresentar basicamente começando pela equipe, depois eu vou dar uma breve história só para contextualizar, depois eu vou dizer a origem, ou seja, como é que a gente consegue produzir o vidro, de onde ele é retirado, né, essa matéria-prima. Vou citar as propriedades, tanto físicas quanto químicas, e dar algumas aplicações na área que eu escolhi, né, que são áreas mais específicas, mas eu também posso citar áreas gerais com que o vidro é utilizado. E no fim eu vou dar uma breve conclusão. A equipe sou só eu, infelizmente, porque eu acabei começando muito tarde o trabalho, fiquei muito tempo fora, então a equipe meio que ficou só eu, faço engenharia elétrica e sou da turma 5C. Pronto, uma breve história sobre o vidro é que ele foi utilizado há muito tempo. O vidro ele foi primeiro encontrado como um mineral e ele foi descoberto 75 mil anos atrás. Então, o que era usado era de fato só a obsidia, foi o primeiro vidro utilizado. Então, utilizavam ali para fazer ferramentas, porque podia ficar muito afiado. Porém, o vidro ele não era produzido em si. O vidro ele foi produzido, como vocês podem ver nessa imagem à direita, só há 4.500 anos atrás. Durante todo esse tempo para trás, não era produzido vidro. E ele foi produzido acidentalmente. Alguns viajantes, né, o pessoal que ia trabalhar ali, eles estavam atravessando o deserto e eles tiveram que assar comida lá no deserto. Então eles pegaram panela, botaram comida lá e para poder apoiar a panela, como eles estavam no deserto, eles apoiaram em cima da própria areia, né? Botaram a fogueira lá, apoiaram em cima da areia e quando eles acenderam a fogueira, eles viram que a areia embaixo da fogueira começou a derreter. Aí começou a escorrer esse líquido que vocês podem ver aí na imagem, que eles perceberam que é um líquido estranho, viscoso, e depois que esfriou, depois que eles apagaram, ele virou um cristal ali, um cristal, que na verdade a gente vai ver mais pra frente que não é um cristal. E eles viram um bagulho muito interessante e começaram a usar para decoração. Começaram a levar, começaram a comercializar e foi daí que começou os processos de fabricação do vidro a partir desse método de você esquentar a areia e depois resfriar ela. Só há 1500 anos atrás é que o vidro de fato começou a ser utilizado para fazer ferramentas. Porque aí o pessoal começou a estudar mais, ver algumas propriedades do vidro que a gente vai ver que podem ser muito úteis. Como vocês podem ver aí algumas imagens aí na esquerda como é que o vidro era feito para decoração. E vocês podem observar também que ele era muito colorido. Você não enxergava vidros transparentes porque eles não sabiam que a areia precisava ser limpa. Então mais para frente a gente vai ver que a areia ela é limpa para poder ter esse aspecto mais transparente. E outros aspectos também que podem ser alterados conforme a gente vai preparar a matéria-prima. Aí é o processo de fabricação para fazer garrafas de vidro, por exemplo. Vocês têm que entender que o vidro ele pode ter vários tipos de processos de criação para o que ele for necessário fazer. Podem ter vidros aí de maior resistência, de menor resistência, vidros que vão trabalhar em altas temperaturas, em baixas temperaturas. Então tudo isso vai depender de diversos fatores. Vai depender dos materiais que são utilizados para formar o vidro. O vidro ele pode ser misturado com quase todos os elementos da tabela periódica para atingirem propriedades diferentes. A forma com que ele se resfria, a velocidade com que ele se resfria, também vai alterar as propriedades. A temperatura com que é fundida também altera as propriedades. Então, tudo isso pode estar fazendo tipos diferentes de vidro. A matéria-prima normalmente é a areia, mas ela é normalmente limpa antes de ser usada. Então, depois a gente passa para o processo de mistura com outros elementos, como eu falei, para ter outros tipos de propriedades. Depois ele vai ter a fusão, ou seja, ele vai ser levado a altas temperaturas para poder se misturar com esses materiais. E nesse processo de fusão, a areia, que é um cristal, ele vai ter sua estrutura toda desorganizada ali interiormente. E isso vai fazer com que o vidro ele permaneça um líquido após subresfriado. Você vê que ele tem características de um sólido, mas ele na verdade é um líquido com viscosidade ali tendendo ao infinito. Ele só é sólido visualmente. Então depois ali, ó, ele tem a conformação das embalagens, ou seja, ele vai adotar uma forma, conforme ele for usado ali, conforme a utilidade.
Depois vai ter o recozimento para poder dar outras características mecânicas para ele e também químicas. E enfim, ele tem um controle de qualidade, né? Outra coisa importante também é que, como eu falei que pode ser misturado com diversos elementos da tabela periódica, o que vai ditar de fato as propriedades químicas dele e as propriedades físicas são essas ligações interatômicas e a estrutura molecular, que também podemos observar que conforme muda os defeitos também, a gente pode observar outras propriedades. Outra coisa importante saber é que conforme o tempo foi passando, além das impurezas reduzidas, a gente também teve um peso bastante reduzido, ou seja, reduziu a densidade bastante do vidro. E isso gerou também outros tipos de resistência. E então é por isso que antigamente, quando eu estava contando a história, ele não era tão utilizado para ferramentas. Que ele era um pouco ali mais quebradiço e tudo mais, só que hoje a gente vê que ele é muito útil para muita coisa. E uma das suas propriedades são essas. Como eu estava falando da viscosidade, ele tem alta viscosidade em temperaturas elevadas. O vidro ele é considerado um líquido de fato viscoso. Em temperaturas ali moderadas, o vidro ele é como se fosse um sólido viscoelástico, ou seja, ele está no meio termo ali entre viscoso e elástico. E quando ele está em temperaturas baixas, o vidro ele é como se fosse um sólido elástico. Então a gente tem que estar analisando essas variações. O vidro ele também é muito resistente a choques térmicos, porque o calor ele demora muito para passar entre as moléculas. Como ele é um material amorfo, suas moléculas são muito desorganizadas e um pouco espaçadas, ou seja, isso é mais uma propriedade que prova que é um líquido. O calor tem muita dificuldade para estar passando. Por isso que normalmente a gente encontra os vidros bem finos. Por exemplo, você pega uma taça de vidro, ela é bem fina. Porque se tem uma abrupta variação de temperatura, ou seja, um choque térmico, ele não vai quebrar, porque o calor ele vai passar rapidamente de um lado para o outro. Mas se o vidro ele for grosso, se for espesso, como a temperatura demora para passar para o outro lado, um lado ele vai se dilatar, enquanto o outro vai permanecer no estado de repouso, e isso faz com que o vidro quebre. Então é por isso que se você pegar um vidro um pouco mais grosso e variar muito a temperatura, ele vai se quebrar. Resistências mecânicas dele. Ele é um material muito resistente mecanicamente, ou seja, ele não é fraco, ele resiste muito a rupturas, por isso que ele é muito utilizado para pisos de chão. Porém, ele é frágil. Se você der um impacto muito grande nele, ele vai acabar se quebrando. Ele é um material duro e muito rígido, ou seja, isso faz com que ele seja muito resistente a riscos e também a deformações elásticas, né? Ele tem uma alta resistência, porém ele não é nem um pouco tenaz, como já citei anteriormente. Ele tem alta resistência química, ou seja, ele é um material que ele não se, depois que ele é subresfriado, ele não se mistura com outros materiais. Eles normalmente não se misturam com soluções levemente básicas, nem soluções ácidas. Porém, se o material que estiver reagindo com ele for muito básico, ele pode sofrer leves alterações, porém são muito poucas, até mesmo desconsideráveis, né? Por isso que a gente pode usar o vidro para estar ali comportando quase todo tipo de material químico. No caso líquido, né? O material sendo sólido pode ser todos, ou quase todos. Aí no meio tem uma figura que mostra as suas ligações químicas, é o SiO2, que ele tem um silício no meio e 4 oxigênios em volta. E toda a sua ligação ela é tridimensional, ela não tem camadas. Como ela é bem desorganizado, toda a ligação é tridimensional e é no formato aí do tetraedro silício-oxigênio. Ele também é impermeável por essa característica amorfa dele e essa ligação muito bem estabelecida do silício com oxigênio. Nenhum outro material líquido, nem até mesmo gás, consegue atravessar essas ligações. Então faz com que ele seja altamente impermeável. E outra coisa é em relação à cor. Ele pode se tornar até mesmo transparente, porque a luz, quando ela penetra o vidro, ela vai poder atravessar por esse SiO, por esse silício oxigênio, e ela pode voltar. Uma parte da luz ela volta, uma pequena parte, e outra parte, e o restante da parte ela fica ali indo e voltando dentro do vidro até ele atravessar o vidro.
É por isso que, dependendo do ângulo com que você olha um vidro, você consegue ver uma parte da sua próprio rosto, né? Você consegue ver uma parte refletida do vidro. E a maior parte você vê o outro lado do vidro, né? Você vê ele transparente. Porque ali uma pequena parte, tipo uns 20, 30% da luz que passa pelo vidro, ela volta. Feito de comparação sobre a viscosidade do vidro, ele em ponto de fusão, ou seja, ainda quando está em forno, ainda está em estado bem líquido visualmente, ele chega a ser 20 mil vezes mais viscoso que a própria água. Só para vocês terem uma comparação. Agora falando sobre as aplicações do vidro, eu escolhi aplicações mais voltadas para a área de engenharia elétrica. Então eu peguei aqui no caso dos isoladores elétricos, que podem ser encontrados em subestações, em transformadores, em postes. Todo mundo acho que já viu um desse na rua, que são esses aqui pretinhos, ó, eles servem para poder estar isolando os cabos. Eles têm um formato assim côncavo convexo, côncavo de um lado, convexo do outro, justamente para gerar mais resistências mecânicas para esse material. Você dificilmente vai ver um negócio desse quebrando. Ele chega a durar até 30 anos, ou para mais, no mínimo 30 anos. Essa resistência do vidro faz com que ele também apresente diversas vantagens. No caso, por esse uso de postes, a gente faz com que a manutenção seja muito fácil e também seja um material muito barato. Outro caso que eu peguei aqui, nesse caso da direita, são os vidros inteligentes, né, os Smart Windows. Eles, através da corrente elétrica que passa pelos vidros, a gente consegue variar a cor, consegue variar a opacidade e até mesmo a temperatura dos vidros. Então a gente faz com que seja mais fácil controlar a privacidade do ambiente, controlar a temperatura. E outro caso aqui que eu também citei, que eu não botei no relatório, são os painéis solares, que querendo ou não, o vidro é muito importante, porque eles fazem parte eles controlam a radiação que está entrando ali dentro do vidro. E a partir da superfície do vidro, que ela não é totalmente lisa, a gente tem também outras variações de resistência do material. Vidros formados por fibras, por exemplo, eles são muito mais resistentes. E vidros polidos, altamente lisos, eles têm uma resistência um pouco menor. Ou então vidros assim mais pontudos com outros formatos. Então é por isso que se você deixa, por exemplo, uma taça de vidro que é circular cair, ela vai se quebrar muito mais fácil do que se ela tivesse outro formato. Para finalizar, eu tenho algumas conclusões que tornam o vidro diferente de outros materiais. A versatilidade dele, relacionada às propriedades que ele tem, faz com que ele seja útil em praticamente todas as profissões que a gente tem aí. Eu citei só da engenharia elétrica, mas, por exemplo, para a gente fazer mistura de componentes químicos, a gente usa vidro. Para, por exemplo, fazer esses pisos aí de hotéis, usa vidro, janelas, tudo a gente consegue encontrar vidro, desde ambientes residenciais até grandes indústrias. A gente tem sempre a utilização de vidros para poder estar fazendo as ferramentas, né? E essas propriedades únicas dele, você não encontra nenhum outro material com essa propriedade de ser um líquido com viscosidade praticamente infinita. É até importante saber que essa definição do vidro é o estado de agregação da matéria, não de fato algo visual. Porque se fosse visual a gente diria que é um sólido. Então, outra coisa importante são essas múltiplas propriedades que a gente pode estar sempre variando conforme os componentes que a gente mistura com ela. Como eu falei, como pode misturar com diversos componentes, a gente pode ter várias propriedades. A matéria-prima ser muito acessível, no caso a areia. Então, antigamente era muito fácil de fazer o vidro, porque a areia a gente encontra em praticamente qualquer lugar. E isso faz com que também tenha um altíssimo custo-benefício. E outra coisa que eu acho importante citar é por se tratar de material altamente tecnológico, porque conforme a gente muda a estrutura química do material, por exemplo, a gente faz com que o vidro ele seja nanometricamente separado em seções ali, quando a gente vai analisar a estrutura, a gente faz com que a gente possa ter outras aplicações ainda mais inovadoras para o vidro. Ou seja, todas essas coisas que eu falei, talvez seja apenas o início das aplicações que a gente tem para os vidros. As bibliografias, eu usei o site do Wikividros e esses outros 3 são artigos que eu encontrei falando sobre as aplicações do vidro, sobre as propriedades e
e até mesmo sobre a história dos vidros. E é isso, muito obrigado.